Muito boa tarde para você, sintonizando aí a Rede Século XXI. Estamos começando nossa catequese do programa Brasil Cristão das terças-feiras. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você aqui no nosso programa. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, que o Espírito Santo nos ilumine e que a divina vontade nos proteja e nos conduza sempre. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. Nós estamos na terça-feira de Brasil Cristão e toda terça-feira nós nos dedicamos ao estudo da doutrina, ao estudo, a crescer no conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele se deixa encontrar, né? Então, nós vamos ao encontro dele e toda terça-feira, de modo especial, nós nos debruçamos a estudar o conteúdo, né, da revelação. Recordem que ontem, a gente falava a respeito de fé e de conversão. Sim. E nós falávamos a respeito da revelação, né, que a fé é uma adesão ao Deus que se revela. Exatamente. E, portanto, isso que nós fazemos na terça-feira ajuda muito você a crescer no conhecimento da revelação e fundamenta a tua esperança, porque a fé é o fundamento da esperança. E para mim, e aí eu vou convidar você a ficar assim de ouvidos bem atentos, porque eu acho que esse é um dos programas mais importantes para nós cristãos católicos. Eu, se eu fosse você, já pegava o seu caderninho aí de catequese aqui do Brasil Cristão, para você anotar tudo que nós vamos ouvir hoje. Por quê? Porque hoje o tema do programa, ele é em especial para você que é católico. Sabe por quê, gente? Porque às vezes nós não entendemos a nossa igreja, nós falamos coisas a respeito da nossa igreja simplesmente porque não conhecemos. Ou não vivemos a igreja da forma certa porque não conhecemos a nossa igreja. Aliás, nós cristãos católicos, e aí eu vou dizer, temos muito preguiça, né? Nós temos uma preguiça grande de estudar, de conhecer a nossa doutrina, mas se você soubesse quão linda é a nossa doutrina, né? Então hoje o tema do programa é exatamente esse. O que é a igreja? Você sabe o que é a igreja católica? E tudo aquilo que nela se encerra. Então hoje no programa Brasil Cristão nós vamos falar sobre isso. Veja bem, Drica, como é importante o que nós estamos falando aqui. A igreja, hoje, na sociedade, a igreja cristã, a igreja católica, ela é talvez uma dos últimos bastiões que estão segurando a sociedade em diversos aspectos, nos mais diversos. Eu creio que é, né? O último. E é muito interessante a gente perceber que o inimigo das nossas almas, todas as vezes que ele quis falar, que ele quis investir contra o homem, ele fez isso de modo estratégico, ele fez isso de modo pedagógico. O primeiro grande grito que ele quis inocular no nosso coração foi dizer que é possível seguir Deus, Deus sim, igreja não. Exatamente. Depois ele vai dizer, né, é Deus sim, Cristo sim, e para estar em Cristo, na igreja. O primeiro grito dele é Deus sim, Cristo sim, igreja não. Depois na Revolução Francesa, Deus sim, Cristo, igreja não. Depois na filosofia moderna e contemporânea, Deus está morto. Deus não. Você vê que a coisa é paulatina, a coisa Exatamente. né? E muitos estão comprando essa ideia ou olhando para a igreja como uma instituição política, né? Uma instituição social, né? No meio do mundo que está ali para resolver causas sociais. Nós vamos hoje descobrir, nós vamos adentrar, né, no que é a nossa igreja, a Santa Igreja Católica, nosso credo que rezamos todas as vezes que vamos à celebração eucarística, né, nós rezamos isso, mas o que é de fato? Então você participe conosco, olha, e aí você precisa ser muito sincero consigo mesmo. Se tiver dúvida, questionamentos, todas as perguntas que estiverem e forem suscitadas no seu coração, nesse programa, envie para nós. Envie nosso WhatsApp 19997169915. Esse é o nosso WhatsApp, você envia dúvida, comentário, pergunta, participe conosco, não fique na dúvida, não é? Porque se você conhece, quanto mais você conhece, mais você ama, essa é a verdade, não é? Exatamente. Então nós vamos
E nós vamos começar esse programa com a Virgem Maria. É maravilhoso nós começarmos esse tema com a Santíssima Virgem, porque ela é aquilo que os pais da igreja chamam de, ela é o tipo da igreja. O Raniero Cantalamessa vai dizer que ela é o espelho da igreja, ou seja, se a igreja pudesse se olhar no espelho, ela deveria enxergar a imagem da Virgem Maria. Tudo aquilo que a Virgem Maria é, a igreja é. Todas as figuras aplicadas, aquilo que a Escritura diz a respeito da Virgem Maria, também diz a respeito da igreja. Mãe, a igreja é mãe, né? Se você pegar todas as imagens, a mulher do Apocalipse é a Virgem Maria e é a igreja. Todas elas. Então, a Virgem Maria nos ensina, ela é o modelo do que é a igreja. Então, vamos pedir a ela hoje, juntos, para que nós possamos, de fato, ser a igreja que agrada ao Senhor, a esposa do Cordeiro, e que o Brasil possa ver o esplendor da esposa do Cordeiro. Hoje é terça-feira, então nós começamos o nosso programa rezando a campanha Santo Rosário Caminho de Salvação. Você que tem nos acompanhado sabe, que nós estamos intercedendo também pela construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Para você, para que você possa usufruir dessa graça, deste lugar, uma cara física que estamos dando a essa devoção das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E nós agradecemos a sua generosidade para com essa obra, nos ajudando dia após dia, todos os meses, com a sua fidelidade. E colocamos você aqui, nessa dezena que vamos rezar, contemplando Jesus, caminhando para o Calvário, carregando a sua cruz. Rezamos também por todos os sócios e por todos que assistem agora o programa Brasil Cristão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Graças a Deus. Vamos começar então? Já pedimos a bênção de Nossa Senhora. Padre querido, sua benção. Seja bem-vindo. Deus abençoe Fernando, Drica e Deus abençoe a todos que nos acompanham nesse momento pela Rede Século XXI. Exatamente. Gente, quem nos acompanha agora pela Rede Século XXI, vamos começar a nossa catequese. O que é a Igreja Católica
Católica. Participe conosco, nós temos 2 formas de você participar. Nosso WhatsApp, 19 99716 9915, ou nosso telefone, 19 3871 9620, tá bom? Não fica de fora, não. Tire as suas dúvidas, vou repetir, né? Às vezes a pessoa fica lá em casa com dúvida no coração, não manda pra gente a pergunta e depois vai ficar falando por aí coisas que não são reais, não são verdadeiras. Nosso tema hoje, Padre Fernando, o que é a Igreja Católica? Estou tão feliz de fazer esse tema. Ah, sim. Porque, gente, eu acho que nas nossas catequeses, nas paróquias que os nossos filhos recebem, aquela que nós fizemos, eles não ensinam isso, né, com tanta profundidade, aquilo que é a nossa fé e a nossa igreja. Então, nós podemos começar, Padre, com o senhor trazendo para nós essa definição dessa pergunta mesmo, né? Antes de nós dividirmos a igreja nas suas fases, né? O que é a Igreja Católica? Eu até faria a pergunta, formularia ela assim: a igreja é um quê ou a igreja é um quem? Não é? A igreja é um quem, muito mais do que um quê, porque é justamente essa a resposta que, assim, de imediato, eu gostaria de dar. A igreja é Cristo que continua na história. E seria a melhor definição. A igreja é Cristo agindo na história. É a continuadora dele. A igreja, ela é um grande corpo cuja cabeça é Jesus, à direita do Pai, e o corpo anda sobre a terra. Anda há 2000 anos. E anda com a mesma eficácia. Ora, tudo que você fizer, usando a imagem do corpo, tudo que você fizer são atos comandados pelo seu cérebro. A sua cabeça manda nos membros. Mas nada do que os membros fazem são ações deles em si, mas são ações da pessoa toda. Se eu pegar esta folha e eu perguntar a você, quem pega esta folha? Minha mão ou eu? Eu pego esta folha, por mais que o órgão usado tenha sido as mãos. Então veja que o ato de um membro é o ato do corpo todo, é o ato da pessoa. Então quando a igreja age, quem está agindo, a igreja ou Cristo? Ora, mas se é um membro que agiu, é a pessoa quem age. Então toda a ação da igreja é a ação de Cristo e vice-versa, toda a ação de Cristo é a ação da igreja. E só se pode dizer da igreja aquilo que se pode dizer de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade encarnada. Isso é fundamental. Agora, veja, a igreja, nesse sentido, ela é mistério. Essa palavra mistério, diferente do que a maioria das pessoas imagina, não se trata de algo que não pode ser entendido ou conhecido. Até porque em 1 Coríntios 2 está escrito que o mistério outrora oculto aos nossos pais, agora foi revelado em Cristo Jesus. Então, mistério, para nós cristãos, não é uma coisa que nós não conhecemos. Escondido, né, Padre? Escondida. Mas pelo contrário. Mistério é algo que é revelado, é mostrado, mas que não pode ser esgotado. Ou seja, quanto mais você conhece, mais você vai descobrir que há ainda por conhecer. Essa é a noção cristã de mistério. A palavra mistério é uma palavra grega. E veja, quando na nossa igreja o termo mysterium, mistérios, foi traduzido, traduziu-se para a palavra sacramento. Então, sacramento e mistério são a mesma coisa, ou seja, mistério para nós é um sinal que evidencia uma realidade, mas ao mesmo tempo a esconde. Quando você vê no sacramento do batismo, bom, o batismo é uma graça revelada, é uma graça de salvação revelada, mas ao mesmo tempo você não vê essa graça, porque ela ocorre mediada pela matéria do sacramento. Então, o que você vê ali é água, mas não é a água que atua, é uma graça
que lava mais do que a água lava. É por isso que nós ouvimos dizer que a igreja é o sacramento. A igreja é o sacramento de Cristo. Então, isso é importante unir as duas ideias, porque são duas palavras, uma no grego, uma no latim, né? Mistério, sacramento. Mas as duas querem dizer a mesma coisa. A igreja é sacramento de Cristo. Ou seja, se você quer ter relacionamento com Cristo, quer conhecer a Cristo, o modo mais eficaz de fazer isso é por meio do sacramento dele. E o sacramento, no singular, e com S maiúsculo, né? O sacramento de Cristo é a igreja. E nela você terá acesso aos sacramentos, com S minúsculo, né? Ou seja, aos diversos atos deste Cristo. Então, eu posso ter um ato da minha mão, que é pegar, um ato dos meus pés, que é andar, um ato da minha cabeça, enfim, tem vários atos de membros diversos. Mas quem realiza todos estes atos em membros diversos? A mesma pessoa, eu. Sou eu quem mexo a cabeça, sou eu que com as mãos pego, sou eu que com os pés ando. Então, na igreja, é Cristo quem perdoa pecados batizando, é Cristo quem alimenta dando a sua carne e o seu sangue, é Cristo que unge com o Espírito Santo por meio do óleo e assim por diante. Então, todo ato da igreja é ato de Cristo. E o contrário é importante ressaltar, Fernando e Drica, sobretudo na atualidade. Quando se vê um ato que aparentemente foi da igreja ou na igreja, mas aquele ato não é de Cristo, então aquele ato não foi da igreja. Aquele ato foi de uma pessoa. Então, vou botar já o dedo numa ferida desde o começo. Alguém na igreja cometeu escândalo de pedofilia. A igreja cometeu escândalo de pedofilia? Não, Cristo não é pedófilo. Então a igreja também não é. Quando na igreja se vê um ato de virtude, santidade, então isso é igreja. Quando se vê em membros da igreja um ato de pecado, então esse ato de pecado não é da igreja nem de Cristo, então, é da aí, pessoa padre, sozinha. Quando alguém diz, porque a igreja, isso até padre já disse, a igreja é santa e pecadora. Erradíssimo. Isso se ouve muito, muito, muito. Mas muito. isso é heresia. Mas isso aí o que tem? É porque a igreja é santa e pecadora. Isso é heresia. E heresia, insisto que é heresia. E não temo em desafiar quem quer que seja na igreja a respaldar nos documentos que a igreja é santa e pecadora. Isso é um erro crasso que, inclusive, é visto em músicas, é visto em textos, sim, músicas, textos, que levam essa ideia, e essa ideia é errada. Deixa eu fazer algumas comparações para que você entenda. As comparações na eclesiologia, ou seja, no estudo da igreja, né? Quando nós estudamos a igreja enquanto tal, nós fazemos muitas comparações. Por quê? Porque como nós estamos falando de um mistério, e portanto é algo muito amplo para ser conhecido, já explicamos que não é algo que não possa ser conhecido. É algo que pode ser conhecido, só que é tão amplo que nós vamos precisar de auxílios, nós chamamos de analogias, as comparações. Então você sempre vai ver comparações ao longo da história da igreja, que ela mesma fez a seu próprio respeito, às vezes até opostas entre si, é como o Espírito Santo, que a gente faz a analogia dele com fogo, mas também com água e também com óleo. Na natureza são elementos incompatíveis, onde há água não há fogo, onde há óleo não há água. Mas são elementos para que cada um, com a sua característica, dê conta de revelar um aspecto daquele mistério. Igreja é a mesma coisa. A igreja é chamada de corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus, esposa do Cordeiro, mãe de todos os homens, lua da humanidade, lua de Cristo, que era uma comparação dos padres da igreja, né? Assim como a lua não tem luz própria, mas no meio da noite reflete a luz que é do sol, que está escondido do outro lado da terra,
e ninguém poderia ter luz se não fosse ela. Assim também a igreja é como a lua no mundo, no escuro desta vida, é ela quem reflete a luz do sol, que é Cristo, que está escondido à direita do Pai, e era chamado lumen, mysterium lumen, mistério da mysterium luna, mistério da lua. A igreja, ela é um mistério. Por onde passa a fronteira da igreja santa para o mundo? Essa fronteira, ela passa dentro de cada cristão. Dentro de cada cristão. Então, imagine aqui, ó, vou fazer a comparação aqui na câmera, a minha mão. Do lado de cá é a igreja. Do lado de cá é o mundo e o pecado. Você é uma pessoa. Então, você está aqui do lado da igreja e aqui chove. Aqui chove e, portanto, quem está aqui se molha. E enquanto estiver aqui, está molhado. Aí, de repente, uma pessoa atravessa a fronteira e começa a secar. Seca, seca. E aí a pessoa aqui começa a dizer, puxa vida, mas eu sou da igreja, mas estou seco. Se você está seco é porque você atravessou a fronteira. Entende? Estar seco é condição de quem passou a fronteira. Então você é da igreja, mas ao secar-se você deixou a igreja. Existe um ato que faz sair dessa comunhão, seria, por exemplo, o pecado? O pecado. É o pecado. Todo pecado é atravessar o limite da igreja. Então, a igreja é santa e exclusivamente santa, com todos os atributos de santidade. Nós rezamos isso no credo, né? Sim. Toda a celebração. Una, santa, católica e apostólica. Isso é o que a igreja é. Não está lá una, santa, pecadora, católica e apostólica. Esse termo pecador não. Então, quando eu, Padre Douglas, quando eu realizo atos de Cristo, atos de virtude, de santidade, quando eu celebro os sacramentos, quando eu dou bom testemunho, eu estou então fazendo isso enquanto igreja. Porque isso que eu estou fazendo é tudo o que a igreja é. Agora, se eu peco, o meu ato de pecado já é um ato para fora da fronteira, entende? Eu não posso realizar esse ato enquanto eu estou aqui. Atos secos só são possíveis fora de onde chove. Então, nossa, mas minha mão está seca, então você pôs a mão para fora da fronteira. Se a sua mão estiver aqui, aqui chove, aqui está seco. Ou se fosse o contrário, a igreja é seca e aqui chove. Nossa, mas meu braço anda molhado, então você anda colocando o seu braço para fora da fronteira. Agora, essa fronteira, esse limite, ele passa dentro do coração de cada cristão. Dentro do coração de cada cristão, que é o homem novo e o homem velho. Quando é o homem novo que age, é Cristo quem age, e portanto a igreja. Quando é o homem velho, não é Cristo e a igreja, é você sozinho. Porque o homem sozinho, ele é um não Cristo e uma não igreja. Ele sozinho. Agora, se você estiver tendo atos de santidade e de pureza, então isso que você está fazendo só é possível porque Cristo e a igreja estão em você e você nela. Padre, quem está nos vendo, de repente, pensa assim, nossa, padre, mas como assim? Eu não saí de dentro da igreja, mas eu peco. Sim. Porque eu sou humana, porque eu peco. Mas aí como é que fica? Eu estou na igreja, não estou na igreja. Estou na igreja, não estou na igreja. Porque a pessoa está presa ao dado institucional da igreja. Isso que eu queria que o senhor explicasse. Tá? Porque a pessoa está com a ideia de construção. Entendeu? Então vamos lá. Esse termo igreja, que é a nossa tradução portuguesa para eclésia, que é uma palavra grega. Eclesia é a assembleia. Mais especificamente, era um termo na Grécia que se usava para assembleia de convocados, de pessoas que foram chamadas. Ou seja, toda eclesia na Grécia Antiga era liturgia, né? Era uma assembleia convocada para que se realizasse sobre ela algum ato. Então, aquela assembleia ia receber uma informação, aquela assembleia ia assistir um debate, era um termo civil que se usava na Grécia. E depois o cristianismo foi incorporando para dar sentido a essas realidades. Nós somos um povo, uma grande assembleia,
convocada pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo nos chamou para receber um ato, que é o ato de salvação. Nenhuma outra religião utiliza o termo igreja, Não. ou que eu me recorde. Não. Só Quando os textos foram traduzidos lá no século 2, 3 antes de Cristo, do hebraico para o grego, alguns termos, Fernando, usados no Antigo Testamento foram traduzidos por liturgia, tá? E kahal, que seria o povo, ou reino, às vezes era traduzido por eclesia, mas isso você só vê nas traduções gregas do Antigo Testamento. Quando foram traduzidas para a Vulgata, São Jerônimo já tomou cuidado de não usar esses termos, porque para os cristãos esses termos têm outra carga. Então, por exemplo, quando você vê em Êxodo 33, que Moisés convocou uma santa assembleia. Você tem ali, Moisés convocou uma santa assembleia. Assembleia convocada e por Moisés é uma eclesia. Sim. E quando ele convoca e a assembleia já está reunida, ele chama aquilo de liturgia. Isso no grego. Mas quando se traduziu para o latim no século III, aliás, no século IV depois de Cristo, já não se usou. Tá? Só fazendo essa... Mas realmente, fora do cristianismo, muito difícil se usar essa expressão. Sim. Então, o que é importante nós entendermos? Igreja. A igreja, ela é, antes de mais nada, um mistério. A igreja é uma realidade espiritual que terá muitas manifestações. Então, há algo de institucional na igreja, mas a igreja não se restringe a uma instituição. Há algo de espiritual na igreja, mas ela não é apenas espiritual. Há algo de humano na igreja, mas ela não é só humana, né? Porque, por exemplo, os anjos e o próprio Deus... Começa na encarnação, né? Exatamente. O próprio Deus, o Espírito componente, constitui a igreja e ele não é ser humano. O Pai constitui a igreja, ele não é ser humano. Os anjos. Então, é uma realidade humana, mas não só humana. Espiritual, mas não só espiritual, porque os homens são corpo. Então, entende que a igreja é um mistério com inúmeras faces, e aqui que começa a dificuldade de muitos compreenderem. A igreja é uma realidade que possui elementos visíveis e possui elementos não visíveis. Existem os limites visíveis da igreja, aqui o Vaticano II se refere, ou seja, certos atos, certas ações de profissão de fé que nos permitem afirmar com clareza que essa pessoa está da fronteira para cá. Agora, existem pessoas que têm certos atos virtuosos, bondosos, e que nós não temos muita certeza se ela está em cima da fronteira, se ela está mais para cá, mais para lá, entende? São chamados, porque se a igreja se refere a limites visíveis, é porque existem limites invisíveis. Do Exato. contrário, ela não usaria essa expressão. Então, Drica, quando a pessoa diz assim, puxa, mas eu sou da igreja, mas ao mesmo tempo eu peco, mas eu não saí da igreja. Então, se você está em pecado, obstinado, determinado, um pecado mortal, e você está determinado, você pode estar na igreja, prédio, ou participando da igreja, ritos, né? comunidade, mas a igreja não está em você, entende? Você, com o seu estilo de vida, se retirou dela. Então, não reduza a ideia de igreja ao templo e nem mesmo à instituição ali local, a diocese, a paróquia. A pessoa pode estar frequentando ali, entrando ali e não necessariamente estar em comunhão. Existem elementos de comunhão que te fazem pertencer àquela comunidade, de pertencer verdadeiramente à igreja ou não. O vínculo entre os cristãos é o vínculo de amor de Cristo, do nosso por Ele e o dele em nós. Então, nós podemos estar no meio daquele povo. Eu posso estar aqui
no meio do Fernando e da Drica. Mas eu posso estar totalmente em desgraça, e olha que eu posso ser padre, hein? Mas se eu dentro de mim não creio que a igreja crê, não estou no estado de graça próprio da igreja, então eu estou aqui no meio de membros da igreja, mas eu sou um membro amputado, eu me amputei com o meu pecado, eu me excluí com a minha escolha. Então, uma coisa, veja, ela pode ter aparência de igreja e não necessariamente selo. Eu acredito que é sobre esses que Cristo fala em Mateus 7. Sabe. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, mas não foi em teu nome. Ninguém gosta dessa passagem. Não foi em teu nome que fizemos isso, fizemos aquilo, né? Curamos doentes, expulsamos demônios, e Cristo dirá: para trás eu não vos conheço. Ou seja, eu não tenho comunhão. Você realizou atos meus, mas não estava em comunhão comigo. Isso é fundamental. Não basta fazer coisas certas. É preciso fazer coisas certas pela razão certa. Padre, nós vamos falar daqui a pouquinho dessa comunhão de toda a igreja, das fases que elas se dividem, como é que a gente se encontra nisso tudo aí, nesse corpo, com a cabeça, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma participação no nosso WhatsApp, inclusive você que está conosco, participe conosco, envie sua pergunta, tire sua dúvida aqui hoje, 19997169915, vamos ver quem está conosco no nosso... É o Sérgio Esperi. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, Sérgio. Sobre essa questão de pecar e estar fora da igreja, poderíamos então afirmar que o não batizado, tendo ações de santidade, estaria em comunhão com a igreja, mesmo não sendo batizado? Fiquem com Deus. Amém, querido. Obrigada pela sua participação, padre. Diga, Fernando. A ação de santidade são as ações de Cristo, né? Para que eu possa ter ações de santidade, aí é que está. Uma coisa é algo ser moralmente bom, outra coisa é algo ser santo. Exatamente. Né? Então aqui nós temos essa distinção. Se a pessoa não é batizada, como ele disse Isso, porque veja que a pergunta, como está formulada, ela não apresenta todos os dados para dar a resposta. Ações de santidade. O que você entende por ações de santidade? Então, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, isso é uma obra de misericórdia. Um ateu pode fazer isso, um espírita pode fazer isso. Então, um ato moralmente bom é bom em si mesmo, mas isso ainda não é um ato de santidade. Santidade são atos que, além de bons, são esses aí também, mas além de bons, os superam. Atos de santidade são atos de Cristo. Então, é possível que uma pessoa realize atos santos e esteja desconectada do batismo? Não, porque se ela realiza atos verdadeiramente de santidade, então ela tem um coração inclinado ao batismo. Ela vai buscar o batismo e pedir o batismo. Ou o contrário, se a pessoa é batizada e começa a realizar atos de santidade, ela realiza os atos de santidade movida pela graça do batismo que está nela. Se ela não é batizada e está realizando atos de santidade, é porque a graça a está trazendo ao batismo. Mas batismo, sem o batismo não acontece atos de santidade. Ou o batismo é ponto de partida, ou é ponto de chegada e de partida de novo. Sim. Mas sempre o batismo é o eixo central. Então, não confunda atos humanos de bondade, né? Não confunda filantropia com a caridade de Cristo. Isso. Né? Filantropia é o amor ao ser humano, enquanto tal. Né? Philos, anthropos, o amor ao ser humano. Todo ser humano, com esforço, é capaz de filantropia. A caridade de Cristo supera a filantropia. Então, estender a mão ao pobre, auxiliar alguém que tem necessidade, olha, isso é uma questão de você ouvir a lei natural dentro de você. Exato. Você não precisa de uma graça a mais. Agora, fazer coisas além dessas, eu acredito que muitos sejam capazes de morrer pelo pobre. Aliás, de dar de comer ao pobre, mas morrer por ele. Todos são capazes. Morrer por alguém, sobretudo quando esse alguém não merece, eu acho que realmente só com intervenção sobrenatural. A carta aos Romanos fala sobre isso. Talvez por alguém muito bom, alguém se anime a morrer.
mas por um delinquente? Você morreria por alguém que matou a sua mãe, por exemplo? Morrer por ela. Se ela fosse condenada à morte num país que há pena de morte, você diria, eu morro no lugar dela, embora ela tenha matado a minha mãe. Isso é absurdo para você? Pois bem, para um cristão de valor não é. Não seria. Isso é caridade de Cristo. Eu não consigo imaginar uma pessoa sem o amor de Cristo nela fazendo uma coisa assim, porque ou é Cristo dentro de mim amando desse jeito, ou eu mesmo, com o amor que eu sou capaz de dar, jamais seria capaz disso. Então, é a isso que nós nos referimos com obras de santidade. Viver para Cristo, por Ele e nele. E isso é verdadeiramente obra de santidade. Quando nós falamos em obras de filantropia, de amor ao próximo, calma lá. Isso é muito bom. Deus abençoe quem realiza atos de bondade para com os irmãos. Mas a caridade, o amor cristão, não é um amor às pessoas. Sim. O amor cristão é um amor a Cristo. E porque eu amo a Cristo é que eu começo a amar os que Ele ama e por isso também amo os pobres. Padre, mas a pessoa sem o batismo, ela está unida ao corpo de Cristo, que é a igreja? Eu acho que a questão ali está isso. A gente pode formular essa questão do jeito que as pessoas mais falam. Todo mundo é filho de Deus. Né? Todo mundo é filho de Deus. A gente vai para o intervalo, voltando ao o senhor responde, então, essa questão. Porque ali a questão é, a pessoa não é batizada, e aí tem a questão das obras, se é de santidade ou não. São duas questões diferentes. No próximo bloco a gente responde. Continue enviando a sua pergunta para nós e participando conosco. Já já a gente volta.